Olá, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ive, pedagoga e especialista em neuropsicopedagogia clínica. E você está no EducaJoy, o seu cantinho para aprender, se inspirar e descobrir formas simples de ajudar seu filho a se desenvolver com alegria. Bora lá? Sabe aquela pressão que a gente sente para preencher cada minutinho do dia das crianças com alguma atividade? Aula de inglês, de música, de esporte. Parece que a gente está sempre construindo um currículo para elas, né? Mas e se eu te disser que o segredo para criar adultos mais criativos, resilientes e felizes está justamente no contrário, naquele tempo livre, no ócio e até mesmo no tédio? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então fica aqui a grande pergunta para a gente começar a pensar. Essa agenda superlotada das crianças está realmente ajudando? Ou será que, sem querer, está mais atrapalhando o desenvolvimento delas? Vamos ver como essa busca por produtividade o tempo todo pode estar, na verdade, minando as habilidades mais importantes para o futuro, e como o simples ato de brincar livremente pode ser a ferramenta mais poderosa de todas. Bom, primeiro vamos entender o que mudou. A infância, que antes era um grande território de exploração, de descobertas espontâneas, virou quase um projeto de gerenciamento. Cada hora do dia parece que tem que ser otimizada para garantir alguma vantagem lá na frente. E essa expressão, crianças de banco traseiro, é perfeita. Pensa só, elas são como passageiras na própria vida, sendo levadas de uma aula para outra, de um compromisso para o outro. Com isso, elas acabam perdendo a chance de decidir, de escolher, de ter o controle do próprio tempo. A infância virou uma verdadeira maratona de atividades que os adultos planejaram. E essa tabela aqui deixa a diferença super clara. De um lado, a gente tem o brincar estruturado. É guiado por um adulto, tem regras que já existem e um objetivo bem específico, tipo aprender a tocar uma música. Já do outro lado, o brincar livre é o oposto total. É a criança que comanda. As regras são inventadas na hora, e o mais importante não é o resultado final, mas sim o processo, a exploração. É aí que nasce o nosso pensamento divergente, sabe? A capacidade de encontrar várias soluções para o mesmo problema. Agora a gente vai entrar numa parte que pode até parecer estranha. E se o tédio não for um vilão que a gente precisa combater a todo custo? E se ele for, na verdade, um dos maiores aliados do desenvolvimento das crianças? Pois é aqui que a mágica realmente acontece. Essa frase diz tudo. Quando uma criança fala, eu tô com tédio, o cérebro dela tá, na verdade, recebendo um convite para criar. Sem um brinquedo piscando ou uma tela dizendo o que fazer, ela é forçada a olhar para dentro, a usar a própria imaginação para criar uma brincadeira, uma história, um mundo novo. E o mais legal é que a neurociência explica isso. Existe uma coisa chamada rede de modo padrão, ou DMN. Pensa nela como se fosse o modo criativo do cérebro. Ela liga justamente quando a gente está à toa, sem fazer nada específico. É nesse momento que o cérebro começa a conectar ideias diferentes, a processar memórias e a encontrar aquelas soluções geniais para algum problema. E aí que está o ponto principal. Uma agenda super cheia ou preencher qualquer sinal de tédio com o celular ou tablet simplesmente desliga o interruptor dessa rede. A criança não tem a chance de ativar esse modo criativo. Ela fica dependente dos estímulos que vêm de fora e não fortalece esse músculo tão importante da criatividade. Ok, a gente já entendeu o problema da agenda lotada e o superpoder do tédio. Agora, vamos mergulhar nos benefícios concretos, comprovados pela ciência, do brincar livre. E olha, eles vão muito além de só estimular a criatividade. Vamos começar pelos benefícios cognitivos. O brincar livre é tipo um super treino para as funções executivas do cérebro. Sabe o que é isso? É a nossa capacidade de planejar, de manter o foco, de se controlar. E vários estudos mostram que as crianças que têm mais tempo livre desenvolvem muito melhor essas habilidades que são fundamentais para o sucesso na escola e na vida. Agora vamos falar de saúde mental e emocional. O impacto aqui é gigantesco. Brincar livremente ajuda a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. A criança aprende a lidar com a frustração quando um plano não dá certo,
a resolver os próprios problemas. Isso constrói uma resiliência, uma força interior que nenhuma aula teórica consegue ensinar. E na parte social? O brincar livre é um verdadeiro laboratório para a vida. É ali, sem o adulto apitando o jogo o tempo todo, que as crianças aprendem a negociar as regras, a resolver uma briga, a entender o ponto de vista do outro. Até aquela brincadeira de lutinha é importante, sabia? Ela ensina sobre limites do corpo, sobre força e sobre respeito. Mas atenção aqui, a ideia não é demonizar as aulas e atividades estruturadas, de jeito nenhum. Elas também têm o seu valor. O grande segredo, como quase tudo na vida, é encontrar o equilíbrio certo entre os dois tipos de brincadeira. Por exemplo, para aprender uma habilidade bem específica que precisa de técnica e repetição, como um esporte ou um instrumento musical, as atividades com regras e orientação são ótimas. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, elas se completam. E esse gráfico aqui mostra de um jeito bem visual o que os especialistas recomendam. É a proporção de ouro. Para cada 1 hora de atividade com regras, a criança deveria ter pelo menos 2 horas de brincar livre, sem estrutura nenhuma. Essa proporção de 2:1 parece ser o ideal para um desenvolvimento mais completo e saudável. Certo, tudo isso faz muito sentido, mas como é que a gente coloca em prática no meio da correria do dia a dia? Parece difícil, né? Mas não é. Vamos ver agora algumas dicas bem práticas e fáceis de aplicar. Olha só que simples. Primeiro, trate o tempo livre como um compromisso sério. Coloque na agenda mesmo. Segundo, ofereça materiais que não tenham um jeito certo de brincar, sabe? Caixas, potes, tecidos, gravetos. Uma caixa de papelão pode ser um foguete, um castelo, um carro. Terceiro, resista à tentação de dirigir a brincadeira. Saia do papel de diretor e vire um observador. Esteja por perto, mas não controle. Quarto, e esse é crucial, limite o tempo de telas para dar uma chance para o tédio aparecer. E por último, a natureza. Ela é, de longe, o melhor playground que existe. Então, a reflexão que fica para a gente hoje é essa. Olhando para a rotina, para as agendas, será que tem alguma coisa que a gente pode tirar? Algum compromisso que pode ser simplificado para devolver para as crianças esse tempo tão precioso? Esse espaço para a imaginação voar e para elas poderem simplesmente serem crianças? Bom, chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Se esse conteúdo ajudou a gente a refletir, o seu apoio é super importante. Então, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos temas que a gente vai trazer por aqui. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, leia todos os detalhes e as fontes dessa nossa análise, a matéria completa está lá no nosso site. O endereço está aí na tela, educajoy.com.br. E tem mais uma coisa, além da matéria completa, lá no site você também encontra vários materiais pedagógicos gratuitos para baixar. É mais uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento das crianças. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!